Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de eu começar a falar sobre o assunto do vídeo, eu queria muito comentar com vocês que todos esses vídeos que eu venho trazendo aqui, eles são basicamente experiências que eu tenho e que eu tive na minha jornada com Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Sara e eu me converti aos meus 16 anos. E é claro também que nada foi um mar de rosas de lá para cá. Eu não fui perfeita eu tenho hoje 34 anos, mas eu não fui perfeita em toda essa caminhada. Foi muitos altos e baixos, mas eu queria dizer para vocês que esses altos e baixos que a gente tem, eles nos ensinam muitas coisas. Se a gente sempre estivesse só no alto, se a gente sempre estivesse caminhando em muita justiça e muita retidão, a gente não teria a oportunidade de passar pelas coisas que todas as pessoas participam, né? Então, quando eu me converti aos meus 16 anos, de fato, eu entrei num caminho surpreendente, porque era tudo diferente daquilo que eu tinha sempre ouvido. E por exemplo, imagina que você sempre ouviu falar da Rainha Elizabeth e todos falam sobre ela. Rainha Elizabeth é assim, Rainha Elizabeth pensa aquilo. Então você cria dentro da sua cabeça um padrão, você cria uma personalidade da Rainha Elizabeth que é informações de terceiros. Mas no dia que você encontra com a Rainha Elizabeth, portas adentro da casa dela, e você começa a ter uma relação de intimidade, conversar com ela, você consegue ouvir da boca dela quem ela é, como que ela pensa, como que ela age. Então você ali descobre outra pessoa. Você fala, agora de fato eu sei quem ela é, porque agora eu tô conhecendo da própria. Por isso a gente nunca deve terceirizar o relacionamento com Deus. E também, de outra sorte, tem aquelas pessoas também que elas acham que Deus também terceiriza esse relacionamento com a gente, porque imagina que nós somos casados, temos um marido, e todas as vezes que esse marido precisa mandar um recado pra gente falar, ele precisa de um intermediário para falar. Imagina que todas as vezes que ele quer falar, olha, manda um recado para essa pessoa, para minha esposa, eu queria dizer isso e isso, vai lá e avisa para minha esposa. Que ele pode falar isso, é óbvio que ele pode, mas a ordem é, em primeiro lugar, sempre que possível, a regra é sempre o marido falar com a esposa. Quando a esposa às vezes está com o ouvido, tá distante, não está conseguindo ouvir, aí o marido vai e pega o intermediário, olha, avisa para minha esposa que é assim, que é assado. Como muitos de nós recebemos muitas palavras genuínas de muitos irmãos que nos ajudam, mas isso precisa nascer primeiramente da tua intimidade dentro do seu quarto todos os dias. Casamento é isso, é você ter aquela comunhão com seu marido, de saber todos os dias o que ele pensa, o que ele acha. Quando eu entrei nessa jornada, eu fiquei muito surpresa, porque foi exatamente como Jó dizia lá em capítulo 42, né? Ele fala assim, antes eu só te conhecia de falar, mas agora te vejo com os meus próprios olhos. Claro que ele não estava vendo a Deus, mas os seus olhos espirituais descobrem a Deus e você vê a Ele de uma forma que você não fazia ideia de que Ele existia antes. Então é uma preciosidade muito grande você entrar nesse caminho e começar a desenvolver a sua fé
baseado numa intimidade muito grande com Deus, porque você vai descobrir que provavelmente não é nada do que você esperava que fosse. O relacionamento de Deus com cada pessoa é diferente, porque todos nós somos diferentes. Não tem como Deus tratar com todo mundo da mesma forma, e você vai descobrir que a forma como Deus vai te tratar e a forma como Deus vai se manifestar para você provavelmente vai ser diferente de muitos que você já conheceu. Não que ele vai contra a palavra dele, mas a forma de Deus lidar com você vai ser diferente. Então, começando assim, por exemplo, você não precisa ser convertido para você ouvir falar dos evangelhos e das palavras de Jesus, porque hoje em dia, graças a Deus, isso daí é muito comum no nosso dia a dia, na internet, na mídia. E desde muito pequena eu ouvi, principalmente porque os meus pais são cristãos. Meus pais, eles me ensinaram desde pequena as escrituras sagradas de Deus. E o interessante é que eu cresci ouvindo Jesus falar, sabe, ama o teu inimigo, sabe, quem te ferir a face direita, oferece a outra, volte também à esquerda, né? Perdoe para ser perdoado, ame, que brilhe a sua luz na escuridão, e que a ele pertence a vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, entrega tudo nas mãos daquele que julga retamente, e que ele ao seu tempo te recompensará. E aí nossa, lindo, poético, todas essas palavras de Jesus. Quando eu me vi diante desse caminho que precisava ser vivido de fato, eu descobri que eu me senti aquele discípulo dizendo para Jesus assim: Jesus, duras são essas palavras, quem as pode suportar? E ali eu descobri que de fato a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à salvação, porque não seria tão fácil quanto eu pensaria, porque a verdade é que andar com Deus, você vai ter que mexer em tudo que te dói, você vai de fato ter que mudar tudo aquilo que você de fato entra num processo de transformação a partir dali, e que na maior parte das vezes vai ser extremamente doloroso, porque às vezes a gente se sente violado, porque você aprendeu a sempre ser daquela forma, sempre aceitaram você daquela forma, mas quando você entra com Deus, Ele fala para você: olha, isso não me agrada, isso você vai ter que mudar. E aí teu mundo vai abaixo. E aí, à medida que eu abri aquelas concessões de, poxa, agora eu vou seguir o que realmente Deus nos ensina, o que Jesus nos ensinou, eu vou fazer uma concessão, eu vou abrir a porta para fazer a vontade dele. E aí eu me sentia devastada, porque eu falava: isso aí tá humilhante demais. Essa situação aí não tá me deixando bem, tô devastada, sabe? Tá tirando as minhas forças, não sou eu mesma, isso não faz parte de mim, sabe? Eu também tenho minha dignidade, sabe? E aí, à medida que o tempo foi passando, eu não me reconhecia mais, como aquela pessoa que eu sempre fui. Você acaba, de certa forma, mudando de identidade, porque aquela pessoa forte, sabe, decidida, que você sempre foi, você acaba se tornando uma pessoa mais vulnerável, você acaba se tornando uma pessoa mais dependente de Deus. Você para de tomar as atitudes e fazer tudo conforme a sua própria força, conforme o seu próprio entendimento, e de certa forma isso transforma você. Então, à medida que você vai obedecendo, você vai se expondo,
você vai se abrindo, né? Você vai se sentindo mais frágil, você vai se entregando mais, como Jesus, né? Que fala em Isaías 53, que ele foi levado como ovelha muda perante seus tosqueadores, e você vai descobrindo um caminho diferente daquilo que você tinha caminhado outrora. Costumo dizer que quando nós aceitamos obedecer a Deus conforme os mandamentos dele, é semelhante a você, sabe, ter uma enorme ferida no seu corpo e você permitir que Deus abra essa ferida que está ali em você, e vai doer de fato, vai ser muito doloroso, mas ele vai, à medida que você vai permitindo que ele trate com você, ele vai colocando remédio naquilo, ele vai colocando remédio, até que quanto mais você obedece os mandamentos dele, quanto mais você obedece conforme ele te manda, mais aquilo ali vai sendo limpo. E ser limpo de tal forma que nunca mais aquilo vai voltar a doer. Porque quando uma ferida de fato cicatriza, aquele lugar fica tão resistente que ele não volta a doer mais como antes, você não volta mais a sentir dor ali, pelo contrário, você está curado, você está livre daquele mal, e aí aquilo se torna, aquele caminho que você tanto te doía, que tanto te machucava, se torna um caminho livre, você anda livre, você se torna uma pessoa livre de verdade, e você para mais de caminhar conforme as suas feridas, você para de viver mais naquela dor que você antes vivia, naqueles padrões repetitivos que você tinha por causa das dores que também te acompanhavam. Então, andar com Deus em obediência é uma mudança total de vida que provavelmente no começo vai doer muito, mas eu garanto para você que é transformador, é curador, e quando você menos espera, quando você enfrenta aquilo que você tanto teme, é exatamente aquilo ali que vai te curar e vai te tornar livre de novo. Se nós somos casas de Deus, como pode, que comunhão que pode haver dentro dessa casa quando nós nos opomos a viver por aquilo que Ele vive? Que comunhão a gente pode ter? Como que é julgo desigual, como diz, né? Que Jesus, ele quer que a gente ande para um lado e a gente anda para o outro, e a gente quer fazer uma coisa e ele quer que você faça outra. É um julgo desigual, não vai haver comunhão de fato, não vai haver um cumprimento, você não vai chegar ao cumprimento daquele plano perfeito, porque você quer seguir os seus caminhos. Mas quando você cede em seguir o caminho que ele estipulou para sua vida, você vai chegar ali naquele destino, naquele porto desejado, igual em Salmo 107, que fala que Deus, ele elevava as ondas muito alto e depois ele descia aquelas ondas até o abismo, e nessas disposições vivia os homens até que eles clamassem aos céus e Deus pudesse vir e resgatá-los e levá-los ao porto desejado. São exatamente esses altos e baixos muito grandes que a gente vive que faz com que a gente ceda aí ao porto desejado que Deus tem para nós, porque muitas vezes a gente deseja fazer a nossa própria vontade e a gente vai seguir nesses altos e baixos, até que você ceda de fato, que você se renda a ir por um caminho só, porque ele tem um caminho. Se você não quiser andar pelo caminho dele, você está andando pelo seu caminho. Então, quando você se submeter, quando você se render, ele vai te levar pelo caminho dele. Só que até que isso aconteça, pode de fato ser muito sofrida essa caminhada, porque às vezes a gente é muito obstinado, às vezes a gente deseja muito fazer a nossa vontade e a gente não sabe
que quanto mais a gente segue os nossos próprios caminhos, mais doloroso vai ser, porque nós não sabemos o que é melhor para nós, a gente não sabe do futuro, a gente não sabe onde vai dar aquele caminho que a gente está seguindo, mas os caminhos de Deus com certeza vão trazer a gente para um lugar espaçoso, um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de tranquilidade. Então, da mesma forma que a dor, ela sinaliza de que algo não está bem dentro de você, no seu corpo, você está sentindo dor ali porque aquilo está machucado, porque tem uma ferida ali, porque tem algo está doente ali no seu corpo. Da mesma forma, quando a nossa alma, ela guarda feridas dentro dela, que se você tocar, você fala, não toca ali, não toca nisso, isso aqui dói demais, falar daquela pessoa dói demais, sabe? Me abrir dessa forma com alguém de novo vai doer demais, amar de novo as pessoas também, isso não é para mim, isso vai doer demais também. Então, todas essas coisas que a gente não gosta nem que toquem, porque isso dói demais dentro da gente, sinaliza essa ferida que está dentro da nossa alma. Tudo dentro de você está gritando de que você precisa de cura, tudo está gritando dentro de você que você precisa de um novo coração, que você de fato precisa nascer de novo, que você não pode mais viver conforme a sua própria sabedoria e seu próprio entendimento, porque a gente cresce dizendo o certo é esse, é assim que se vive, é assim que se age uma pessoa com a outra, eu tenho sabedoria para viver. E aí vem Deus e mostra a nossa sabedoria que é falha, o nosso entendimento que é pequenininho, e Ele demonstra pra gente que, como diz em Jó, que nós somos envoltos em trevas e nada podemos lhe expor.